Ora, muito boa noite. Bem-vindos ao telejornal desta terça-feira. O Comando-Geral da Polícia Nacional está preocupado com a corrupção no seio de especialistas dos recursos humanos. Uma prática que inclui a venda de patentes a quem não cumpre com os requisitos. A denúncia foi feita hoje pelo comandante Alfredo Mingas. Esta situação, para além de ter propiciado a criação de um pernicioso e vergonhoso esquema de corrupção no seio dos especialistas de recursos humanos, que inclui a venda de patentes de quem não cumpre requisitos, naturalmente, o favorecimento dos amigos, dos familiares dos responsáveis, provocou uma grave distorção e organização do nosso dispositivo. Este é um assunto ao qual ainda vamos regressar no decorrer deste telejornal. Os habitantes da Vila da Açucareira, em Cachito, província do Bengo, estão privados de água potável há 3 semanas. Neste momento, muitos veem-se obrigados a recorrer ao garimpo e ao canal de irrigação do perímetro agrícola de Cachito. Não jorra água nas torneiras dos moradores da Vila da Açucareira, em Cachito, há mais de 3 semanas. Diante disso, a população viu-se obrigada a recorrer ao garimpo, às cisternas e, em alguns casos, à vala de irrigação do perímetro agrícola de Cachito, colocando em risco as suas vidas. Nós estamos a viver mal, não estamos na açucareira, estamos a rasca, estamos aflita. Nós queremos que tudo tem que mudar. Nós estamos a sofrer muito. Lá no Quissoma, a banheira, o bidão é 75. A água está aí uma coisa muito difícil que nós estamos a chorar. Água para nós poder consumir, tiramos na vala. Para nós poder beber, não é só para lavar louça. E proibem a água da vala, lavar louça e banhar. E nós tiramos aquela água para nós poder beber. E as crianças estão a urinar sangue. De acordo com os responsáveis pela distribuição de água na açucareira, o corte ocorreu devido a uma avaria na estação de tratamento da vila. Há 10 dias atrás vimos-nos forçados a paralisar a estação de tratamento de água da açucareira devido a uma grave avaria que tivemos no grupo de bombagem, portanto, que capta água bruta a partir da fonte. Estamos a falar de uma infraestrutura construída em 1938 e que tem apresentado problemas recorrentes, pelo que a boa nova vem do administrador para a área técnica da empresa de águas e saneamento do Bengo. Entretanto, a empresa pública de água e saneamento do Bengo encontrou uma solução. Neste momento, como há de reparar, na cidade de Cachito está em lançamento novas condutas e temos a garantia do empreiteiro que dentro de aproximadamente 30 dias teremos, portanto, a conduta já aqui à entrada da nossa estação. Moradores da Vila da Açucareira, em Cachito, estão a consumir água imprópria devido a um corte na distribuição do líquido que já dura 21 dias. Atentado à saúde humana também no Lobito é que muitos garimpeiros de sal continuam a comercializar o produto impróprio para consumo. A TPA noticiou o assunto nos últimos dias e a titular da pasta das pescas já reagiu. Vitória de Barros Neto diz que quer o fim urgente dessa prática. No Lobito, a exploração ilegal de sal ocorre em salinas formalmente desativadas há mais de 2 décadas nas zonas da Caponte, Compão, Liro e Lobito Velho. O trabalho envolve dezenas de pessoas, maioritariamente mulheres. Alguns garimpeiros são antigos trabalhadores de empresas salineiras que funcionaram nesses espaços. Têm o garimpo de sal como meio de subsistência enquanto aguardam pela prometida reforma. Estamos à espera da reforma. Se ali o caso der as ordens, a gente vamos responder lá, pois cada qual se dizer, vocês agora é chamado para o próprio dono patrão, a gente vamos resolver. Amontoados de lixo quase se misturam
com os canteiros onde o sal é retirado. A água utilizada para a cristalização e lavagem é tirada essencialmente de cacimbas. O produto não é iodizado. O mesmo é vendido para o consumo doméstico, salga de peixe e de pele de curtume. O sal, se meter os produtos, sempre faz mal. Mas como no tempo e as pessoas já estão habituadas mesmo com esse sal que damos sair nas salinas, depois vende, depois uns consumem, uns que para fazer peixe, uns para fazer como. É assim mesmo que todos estão a alimentar. E vendem aonde? Nas praças mesmo. Uns que compram aqui, vai comer nos matos, uns que vai nas praias, sacar peixe. A saúde em si está em risco ao povo. Só que o povo não entende esta parte. O garimpo de sal em condições higiênicas deploráveis é do conhecimento das autoridades locais há algum tempo. Até agora, pouco ou nada de concreto se fez para acabar com o mesmo. Alertada pela reportagem da TPA sobre o assunto, a ministra das Pescas e do Mar, que se encontrava de visita à província de Benguela, pediu a imediata e efetiva desativação do negócio. Estas salinas têm que ser desativadas e nós estamos a trabalhar com o governo provincial para que isso seja feito. Desativadas no verdadeiro sentido da palavra, portanto, para evitar aquilo que nós chamamos do garimpo do sal. O sal não é de qualidade, não é bom para o consumo humano, então tem que se desativar as salinas e fazer com que a fiscalização funcione para evitar que a população vá a essas salinas. Por outro lado, a titular das pescas mostrou-se também preocupada com a população de focas que ameaça a captura de pescado na província do Namibe. O problema das focas está a ser encarado com bastante seriedade. Nós temos cotas de abate de focas. Agora já há empresas que estão interessadas em fazer o abate e não só, mesmo a exportação de animais vivos. É um processo que está a decorrer, ainda não com a celeridade e a quantidade que nós gostaríamos que fosse, mas o programa de gestão das focas está a ser executado de forma sustentável e vai continuar. Faltam vacinas contra a raiva no Soio, província do Zaire. Embora não se tenham registado casos de mordeduras animais este ano, as autoridades sanitárias estão preocupadas por causa dos registros do passado. O número de animais vadios reduziu no Soio e consigo as mordeduras também. Em 2017, o gráfico apontava números assustadores. E em 2017, tivemos 570 casos de mordedura, dos quais resultaram 14 óbitos por raiva humana. Ainda assim, a raiva continua a ser uma preocupação por cá e agrava-se por falta de vacinas apropriadas nas unidades sanitárias, como a população descreve. Nos preocupa bastante porque praticamente a maioria dos hospitais não possuem vacinas próprias para darem assim o tratamento à referida doença. Sendo assim, um dos hospitais que mais se tem ocorrido é praticamente a clínica que nós temos aí referente à Sagrada Esperança. Portanto, mas esta vacina é muito cara, praticamente custa por ali 30 mil kwanzas, que é bastante. E agora está diminuindo, porque antes era constante mesmo, tinha muitos, mas agora já não são bastante. Sem recurso para acorrerem a outros pontos em busca da referida vacina, é em casa que muitos preferem passar os seus últimos dias. A falta de vacinas contra a raiva para os humanos é um problema antigo que se tornou quase característico, principalmente nas unidades sanitárias públicas no Soio. Nesse momento não temos vacinas antirrábicas. O problema, não digo, talvez que seja o isolado do Soio, nós dependemos do estoque da província, não é? E até aqui não temos, de facto, o fornecimento, ainda não recebemos, né? Raciocinamos essas vacinas, portanto, ao nosso nível. Não há vacinas contra a raiva, muito menos perspectivas para o seu fornecimento às unidades sanitárias, apesar da redução dos casos de mordedura animal no Soio. Por causa da chuva, populares no Zango têm medo das bacias de retenção. Morre muita gente mesmo. Já diz que estou aqui 5, 6 vezes, já estou a ver.
O novo juiz-presidente do Tribunal Supremo vai ser conhecido nos próximos dias. O Presidente da República, que conferiu posse hoje a 5 novos juízes conselheiros do Supremo, disse que está agora à espera da indicação pelo Conselho Superior da Magistratura, da indicação de 3 juízes, e um deles vai ser o juiz-presidente do Tribunal Supremo. O Presidente da República destacou esta terça-feira o papel do Tribunal Supremo no exercício da justiça em Angola. João Lourenço conferiu posse aos 5 novos juízes conselheiros do Supremo e defendeu a importância do trabalho destes magistrados no combate à corrupção. Sobretudo no atual contexto em que estamos todos bastante empenhados no combate àquelas práticas que são lesivas ao interesse do Estado e não só, dos cidadãos e de uma forma geral de toda a sociedade, com destaque para o combate à corrupção e outro tipo de crimes, do chamado crimes do colarinho branco. Destes 5 juízes, um vai ser o próximo juiz-presidente do Tribunal Supremo e o vice-presidente, selecionados por 2/3 dos juízes conselheiros. Nós aguardamos que nos próximos dias o mesmo Conselho Superior da Magistratura Judicial submeta ao Presidente da República 3 nomes de entre os juízes conselheiros do Tribunal, para dentre os mesmos o Presidente da República nomear o juiz-presidente do referido tribunal, ou seja, do Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo é constituído por presidente, vice-presidente e 19 juízes, sendo composto por câmaras criminal, civil, administrativo, fiscal e aduaneiro, de trabalho e da família, sucessões e menores. Os diferentes atores políticos preparam-se para as primeiras eleições autárquicas que devem acontecer nesta legislatura. Os deputados vão ter um papel importante na preparação do diploma legal que vai permitir a implementação das autarquias. Entretanto, nesta altura, há já algumas divisões entre as forças políticas. Umas defendem eleições por fases e outras de uma só vez no país inteiro. O país vai realizar eleições municipais nesta legislatura, como prometido pelo MPLA no seu programa eleitoral e há muito reclamadas pela oposição. As eleições autárquicas, regra geral, encurtam a distância entre os centros de decisão e os cidadãos, o que melhora sobremaneira a governação. Até aqui, há consenso. O pomo da discórdia começa na implementação. Gradual, que significa eleições em alguns municípios e depois noutros, ou em todos de uma só vez. Uns e outros trocam argumentos sobre o assunto. Entendemos que o gradualismo que está referido na Constituição é um gradualismo de competências, de transferência gradual de competências do poder central para o poder autárquico e, portanto, é neste aspecto que creio que ainda existem divergências, mas que penso que o debate aqui a nível da Assembleia, no quadro do pacote legislativo autárquico, vai permitir desfazer essa diferença. A Casa C está pronta, não é para contribuir com ideias, e a Casa C está pronta para fazer parte deste pleito eleitoral das autarquias em 2020. Há tempo para preparar as eleições autárquicas em todo o país, mas se não forem criadas as condições, que se avança assim mesmo. O que não se pode é adiar um processo que noutros países tem resultado no bem-estar do povo. O gradualismo não nos impede de nós realizarmos eleições ao nível de todo o país. O que devemos fazer é criar condições para que as regiões do país, as comunas e os municípios, estejam em condições de poder fazer com que os cidadãos participem nesse processo de aprofundamento da democracia, que é a realização das autarquias. O gradualismo irá ainda mais proporcionar o desenvolvimento para esses municípios.
e até ao fim de 2, 3 anos ou 5 anos para a realização de outra eleição autárquica, nós teríamos municípios completamente desenvolvidos e outros completamente subdesenvolvidos. A razão pela qual nós não aceitamos o gradualismo. A Ação para o Desenvolvimento Rural de Angola há anos que trabalha longe dos centros de decisão política e esfrega as mãos de contente. Para a ADRA, o futuro do país passa pelas autárquicas. Nós não temos que colocar a meta que a partir do dia em que houver eleições autárquicas as pessoas vão começar a viver melhor. Não, o processo tem que andar. Há necessidades hoje de emergência. Hoje, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos no setor produtivo, que nós hoje vemos que há uma série de programas que ainda estão muito centralizados, que devemos ter colocados no nível do município. Isso não tem que esperar autarquias, né? Portanto, as autarquias, elas são uma necessidade, mas há uma série de atos de desenvolvimento, de processos de desenvolvimento que têm que ocorrer já. Na corrida pela descentralização, o país está atrasado. Nos países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde vai com 25 anos de eleições autárquicas. Moçambique, no seu gradualismo, vai melhorando cada vez mais o sistema. O MPLA realizou hoje, sob orientação do seu presidente, José Eduardo dos Santos, a 4ª reunião ordinária do secretariado do seu Biro Político. A reunião apreciou, entre outros assuntos, a proposta de realização de seminários de capacitação dos militantes e a proposta para a elaboração da estratégia eleitoral autárquica do MPLA, tendo em atenção a realização de eleições intercalares em Angola, ainda na presente legislatura. O Secretariado Executivo do Biro Político apreciou também 3 projetos de resolução destinados à província do Bengo, entre os quais a eleição de Mara Regina Batista Quiosa para o cargo de primeira secretária provincial do MPLA e a realização da Conferência Provincial Extraordinária do partido. E logo a seguir, a este telejornal vai poder acompanhar mais uma edição de Fórum TPA, hoje a partir do Centro de Produção em Camama, mais uma vez. Os convidados serão Luísa Rogério, Mfuca Muzemba, Manuel Lotutala e Paula de Souza. Fórum TPA com a moderação, mais uma vez, do jornalista Francisco Mendes. A Casa CE já tem o seu voto para a proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros. Estamos a falar de um documento que vai à votação na Generalidade já na próxima quinta-feira. Repatriamento de recursos financeiros. Um assunto em 2 documentos. A proposta de lei do Executivo e o projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA. Nesta quinta-feira, o diploma de iniciativa presidencial vai à votação na Generalidade. A direção da Casa CE e os deputados reuniram-se para análise do assunto. Advogam a restituição de parte do valor ao Estado. A coligação já tem uma ideia de como vai votar na próxima reunião plenária. O nosso sentido de voto vai ser aquele que vai ao encontro da boa vontade dos angolanos, que permita que, de facto, esse dinheiro saia do exterior para o país, não é? Para poder fortalecer, ou seja, ajudar a alavancar a nossa economia, bem como também devolver uma parte ao Estado aquilo que ilegalmente saiu daqui. Qual é a percentagem que gostaria que devolvessem ao Estado? Ainda não temos, o debate continua. No fim de tudo poderão saber. A Casa CE diz que os 2 documentos, tanto da UNITA como do Executivo, têm pontos positivos. Sugere a sua fusão. Pegar aquilo que é de positivo da proposta da UNITA e da proposta do Executivo e poder fundir num único documento. Desde logo dizer aquilo que nos interessa, o que é importante, é fazer com que, pelo menos, se trate aquelas matérias que têm a ver daquilo que saiu daqui de forma ilícita. Aquilo que é lícito, penso que não tem interesse, não tem importância. Vai-se pedir apenas o patriotismo e, de facto, para esses cidadãos que têm um dinheiro lá fora, trazerem aqui ao país. Os deputados reúnem-se em plenária na próxima quinta-feira para análise e votação de mais 4 diplomas, para além da proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros.
As notas de menor valor facial estão a ser rejeitadas no mercado paralelo, lojas e taxistas na província de Cabinda. A Direção Regional do Banco Nacional de Angola está preocupada com esta prática e alerta a população para o perigo da prática criminosa. Nos últimos dias, alguns agentes econômicos, mercadores e até mesmo taxistas em Cabinda tendem a rejeitar, sobretudo, as notas de menor valor facial. Os mercados de São Pedro, Alto das Rolas e alguns armazéns da cidade de Cabinda e Arredores são os locais apontados onde não aceitam as notas de 5, 10, 50 e 200 kwanzas, respectivamente. Armazéns angolizar, supermercados, não recebem aquele de notas. Não tem nenhuma coisa de 10 kwanzas. Fósforo está 20 kwanzas, tudo 50 para cima. Nós já antes de receber, os outros nunca receberam. Por quê? Não sei. Alguns vendedores dos mercados paralelos da cidade dizem não haver problemas em receber as notas de menor valor facial, mas existe sim dificuldades ao comprar mercadorias para o seu estoque. Na minha parte, eu quando ver GMPU não vou receber, porque eu também quando quero comprar algo, estão a negar. O problema é que eles estão a negar o dinheiro de papel, nota de 50 kwanza de papel e 10 kwanza. Não está a aparecer muito, é por isso eles estão a negar 50 de nota. A situação preocupa o Banco Nacional de Angola em Cabinda. Para dissipar as dúvidas e omissões sobre o assunto, a Delegação Regional da província promove campanhas de sensibilização aos mercadores e agentes econômicos. Estamos a desencadear feiras de bancarização e concomitantemente de sensibilização da população para a aceitação de todas as denominações de notas e de moedas que estão no mercado. É assim que nós, no sábado último, estivemos no mercado de São Pedro e lá fizemos essa atividade. A aceitação das notas e moedas de menor ou maior valor facial é de cumprimento obrigatório à luz da lei cambial em vigor na República de Angola. O telejornal faz uma breve pausa. Não saia daí, eu tenho outras para lhe contar. Até já. Mais de 200 mortos em 3 dias de bombardeamentos na Síria. Ora, mais uma vez, boa noite. Vamos acompanhar as outras deste telejornal. Um morto e um apartamento completamente destruído é o resultado de um incêndio que aconteceu hoje na conhecida Avenida dos Combatentes, aqui em Luanda. Os membros dessa família não tiveram um sono tranquilo, porque tiveram que despertar à madrugada devido a um incêndio que presume-se ter sido provocado por um curto-circuito, que destruiu totalmente um apartamento e causou a morte de um senhor de 71 anos, de nome José Garcia. Fizemos tudo, mas foi difícil. Depois fomos para a esquadra, não tivemos uma informação credível, porque segundo os polícias disseram que tratava-se da zona do Sambizanga e não poderiam fazer nada. Então teve o atraso, tudo se fez, os bombeiros chegaram e todos os vizinhos deram a sua força. É muito triste nesse momento, o prédio perde um vizinho entre querido. O incêndio começou por volta das 6 horas da manhã do prédio número 43, entre as ruas Ogiaenda e Guerra Junqueira, no distrito urbano do Sambizanga. Precisa de ajuda porque a casa está nas condições em que está. O incêndio foi praticamente devastador, queimou tudo em casa. Nós, a administração, vamos fazer chegar a situação às instâncias superiores, para ver se nos ajudam a resolver isso. A administração que esteve no local a prestar solidariedade à família composta por 7 membros. Segundo os moradores, o prédio há muito que carecia de obras de manutenção. Nós temos muito problema de energia, auxilia muito. Sentimos, às vezes, as paredes aquecem muito, temos que desligar os quadros. E por causa das chuvas, muitos moradores do Zango têm medo das bacias de retenção. Naquela zona estão 5 infraestruturas que não têm vedação e têm estado a vitimar principalmente crianças
em todas as épocas chuvosas. São no total 5 bacias de retenção de águas pluviais nos zangos 1, 2, 3 e 4. Os pontos criados para conter as águas e evitar estragos não foram vedados e são apontados hoje como a principal causa de alagamentos e até mesmo mortes de crianças e adolescentes que recorrem às bacias em busca de peixe. No mês passado namorou uma criança aqui de 12 anos. Ano passado também morreu uma criança aqui, se deram conta mais tarde, se havia tempo, a criança lhe tiraram com vida mesmo. Estavam ali puxar só a respiração, ele acabou de morrer. Mas eu também já fui perder, meu ajudante estava aqui comigo, através de vir pescar aqui, com outro, já diz que estou aqui 6 ou 5 vezes, já estou vendo. As crianças andam a se fundear. As crianças vão pescar, aí tem um peixe, que as crianças vão pescar mesmo, aí sai um peixe grande. Em muitos pontos, o problema toma outra característica. As bacias estão a dar lugar a ravinas que avançam em direção às vias de acesso. Morrem pessoas, criam-se ravinas e alagam-se casas. Quando chove, no setor B do Zango 1, a vida muda. Para entrar em casa da tia Caridade, só por essa via. À porta foi construído um pequeno muro, passagem diária desta mulher com pouco mais de 40 anos. É popular, esse é o portão popular, para não entrar água. Mas nem mesmo isso funcionou. No interior da casa estão as marcas deixadas pela água. Está aqui o sinal da água, está aqui, não precisa ver onde parou a água. Pode mentir porque, meu filho. Do outro lado da bacia de retenção, mais famílias e a mesma história. Quando chove, a água entra lá dentro, vamos parar para o hospital, às vezes vai para a escola. As águas, às vezes, quando as águas tentam abaixar um bocadinho, nós pegamos, vamos limpar, até que a gente entra mesmo assim dentro das águas. Para ter noção da dimensão do problema, basta ver como está organizada hoje a casa do Sr. Fernando. Este é o nível que atinge a água quando se abatem chuvas sobre esta região. Para impedir que as suas coisas se estraguem, o Sr. Fernando arrumou a sua cama por cima destes blocos, a mais ou menos 1 metro do chão, e é aqui em cima onde coloca as suas coisas. Na cama estão utensílios como panelas, roupa e aqui em cima deste tambor outras coisas. O Sr. Fernando coloca tudo o que tem nestes lugares e depois pega na família, isto quando chove, e abandona a casa. O refúgio é a escola a metros daí. Só Deus é que sabe. Se cair mais uma, todas nós vamos ficar na água. Na água mesmo, é sair, abandonar as casas e procurar sítio. Estamos mal. Não sei o que é que o governo então pode fazer por nós. De acordo com a administração municipal, a depender do nível do problema, para muitas destas famílias, a solução será imediata. Vão ser retirados, já preparamos o espaço, vamos retirar essas pessoas. O resto, vamos esperar realmente que essas chuvas abrandem mais um bocado para que se tome algumas medidas de engenharia. Até agora, a única bacia de retenção vedada em toda a extensão do município de Viana é a Bacia do Coelho, às margens da estrada de Catete. E nesta época de chuvas, outros populares em Luanda alertam para o perigo das valas de drenagem das águas a céu aberto, que constituem um perigo para a saúde e a segurança pública. Para muitos, lugar de depósito de lixo e causa de algumas doenças. Um atentado para a saúde e segurança pública. É uma fábrica de doença. Por isso é que temos que ter preocupação, não permitir que isto aconteça. Porque aquelas águas estão totalmente contaminadas. Estamos a falar das valas de drenagem das águas a céu aberto. Uma realidade que afeta grande parte da cidade de Luanda, com relevância para os municípios de Viana, Kazenga e Quilamba-Quiaxi. Porque isso é perigo mesmo para os nossos filhos. Mosquito e ratazana, você pode meter medicamento, não morre. No distrito do Palanca, por exemplo, a preocupação é a zona do Cariango. Fizemos trabalho de limpeza antes mesmo de começarem as chuvas, pois julgámos que tem estado a drenar as águas todas que vêm do Capolo 1 e o Capolo 2, passando por ali no espaço que dá o Canhongo ao Okimbango, tem aquela vala de drenagem, drena para então a vala Cariango Kazenga. No Zango,
O estado da vala de drenagem, com cerca de 6 metros de largura e 5 de profundidade, também está a tirar sono à população. Essa vala é muito perigosa e aqui mas a vala mais só cai quando chove, cai muita gente, chama muita gente. O nosso Mamed aí também, ele morreu também assim, foi salvar alguém, ele foi salvar a moça que caiu dentro do ecoturismo na vala. Assim que foi salvar ele, a ficar aí do outro lado do passeio, viu também um carro lhe rompeu, ele também caiu também na vala. Nesta zona, a travessia da vala é feita através desta ponte de madeira e já custou a vida de muitos cidadãos. Obra minha porta, vejo muito cadáver aqui. No Kazenga, a obra de escoamento das águas da chuva está há mais de 5 anos sem fim à vista. E a vala, como veem, né? Ela encontra-se aberta, as crianças brincam aí ao lado, algumas pescam mesmo dentro da vala, algumas tomam lá banho. Então, quando chove mesmo, há crianças também que caem mesmo aí, outras morrem. A requalificação das mesmas e a sua consequente modernização é apontada como uma das soluções para a garantia do bem-estar das populações e do saneamento básico a nível da capital. Uma nota da TAG Linhas Aéreas de Angola dá conta que o seu administrador para a área comercial, William Bolter, se desvinculou da Companhia de Bandeira Nacional por razões de saúde. O Conselho de Administração, segundo a nota, está neste momento a finalizar o processo de contratação de um substituto com qualificações semelhantes para assumir as funções brevemente, tendo como objetivo assegurar a continuação do que considera bom trabalho desenvolvido por William Bolter durante o seu mandato como administrador para a área comercial da TAG. Há uma marcha de protesto marcada para o Congo Democrático, no caso, mais uma, agora em contagem regressiva. Este é um dos destaques da página internacional com a Mariana Ribeiro. O diálogo aberto ontem em Lomé entre o poder e a oposição após 6 meses de crise política no Togo conheceu os primeiros avanços com a libertação de 45 pessoas detidas durante as marchas contra o governo. O primeiro dia dos debates, que aconteceram a porta fechada na presença do presidente ganense Nana Akufo-Addo, mediador da crise, foi dominado pelas medidas de apaziguamento exigidas pela oposição. O poder e a oposição aceitaram também suspender as manifestações até ao fim do diálogo. A Conferência dos Bispos na República Democrática do Congo solicitou ontem em Kinshasa aos congoleses a manterem-se de pé e vigilantes. Num comunicado produzido no fim de um plenário dos prelados e a 6 dias de uma terceira marcha pacífica, os bispos também reafirmaram o seu apoio e a sua proximidade com o cardeal arcebispo de Kinshasa, Laurent Monsengo. Na sua declaração, os bispos mostram sua inquietação com o que consideram de factos muito graves e atitudes hostis, numa altura em que se devem criar as condições para a realização de eleições com vista a uma alternância pacífica do poder. Na Síria, as forças governamentais prosseguiram hoje os bombardeamentos contra o bastião rebelde de Ghouta Oriental, matando pelo menos 50 civis, entre os quais 13 crianças. Em 3 dias de ofensiva, mais de 200 pessoas morreram e fontes médicas falam em mais de 800 feridos. A oposição síria no exílio já condenou o silêncio da comunidade internacional. As Nações Unidas apelam ao fim dos ataques e reconhecem que a situação humanitária está fora de controlo. Entretanto, o governo de Moscou confirmou que várias dezenas de cidadãos russos se encontram entre as vítimas mortais. Está na altura de fazer mais um intervalo neste telejornal. Não saia daí, eu tenho outras para lhe contar. Petro de Luanda, apurado para a fase seguinte da Taça da Confederação. O Petro de Luanda consentiu hoje um empate a 0 diante do Master Security do Malawi, em jogo da segunda mão das preliminares de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação, realizado em Blantyre. Os petrolíferos beneficiaram da vitória por 5 a 0 no primeiro jogo, em Luanda, para selar o apuramento
à próxima etapa da competição. O adversário do Petro de Luanda chama-se Supersport United da África do Sul, com a primeira mão agendada para o dia 6 de março em Luanda e o segundo jogo previsto para 16 de março em Pretória. E o 1º de agosto vai defrontar amanhã o Platinum Futebol Clube do Zimbábue. A equipa angolana está em vantagem na eliminatória e vai procurar apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Os militares realizaram várias sessões de treinos no complexo residencial e desportivo onde estão alojados desde a quarta-feira passada. A equipa já fez o reconhecimento ao estádio Mandava, na cidade de Sevichavane, adicionado a uma ligeira sessão de treino. Para o desafio aprazado para esta quarta-feira, os angolanos não pensam num cenário diferente ao da passagem à próxima fase. Não vai ser fácil, conforme disse atrás, é uma equipa muito bem esclarecida. Em Angola também podia fazer 1, 2 gols, não fez porque não tiveram sorte, nós tivemos mais sorte de fazer 3 gols. Mas, de qualquer das formas, nós estamos confiantes que iremos passar essa eliminatória com muito sacrifício. O adversário chama-se Platinum Star, vai jogar com um resultado adverso, mas a jogar diante do seu público, os zimbabuanos sonham que a transição à fase seguinte pode ser uma realidade. Estamos a procurar um resultado positivo desta vez. A moral é alta e os jogadores estão prontos para avançar. O 1º de agosto está em vantagem fruto da vitória de 3-0 sobre o adversário no desafio da primeira mão, disputado no passado dia 11 de fevereiro, no Estádio Nacional 11 de novembro. Em caso de apuramento, a equipa angolana vai defrontar o Bidvest West da África do Sul. O desafio da segunda mão entre angolanos e zimbabuianos acontece às 15 horas locais, 14 em Angola, no estádio Mandava, na cidade de Sevichavane, a 385 quilômetros da capital, Harare. O pavilhão Acácias Rubras, em Benguela, é agora um depósito de lixo para os moradores da zona. O recinto está transformado em aterro sanitário, uma situação que preocupa os amantes do desporto na província e no país. Homens do desporto e munícipes em geral, em Benguela, manifestam descontentamento quanto ao abandono e a forma degradante que se encontra o pavilhão. Da notável estrutura erguida para cá, passaram-se apenas 11 anos e os sinais de registro são estes e estes entristecem quem a vê. E para manchar ainda mais a fotografia do pavilhão Acácias Rubras, o local foi transformado num aterro sanitário. Moradores dos bairros Caceque e Calombo fazem daqui depósito de lixo longe das autoridades administrativas de Benguela e sem noção real do perigo à saúde humana para os mesmos e para aqueles que vão ao pavilhão, quer para a prática desportiva, como também exercer lá as suas tarefas profissionais. Nós que vivemos aqui no Caceque, que nos possibilita mais botar o lixo aí na Mampesa, agora do Calombo, preferem mais botar aqui o lixo porque não tem também contentores aí na área deles. Essa situação é uma situação muito precária, porque primeiro, ela afugenta aqueles que poderíamos considerar também turistas. Por exemplo, traz muitas doenças, principalmente o mosquito, resultado da doença paludismo. Martins Domingos é ambientalista e diz ser urgente uma mudança de atitude da administração municipal de Benguela e do gabinete provincial que tutela as políticas desportivas. Primeiro, retirar o contentor de lixo aqui. Segundo, dar apresentar um plano estratégico de saneamento básico do meio. Quem devia apresentar isto é a administração municipal. Se este cenário for contínuo e o silêncio permanecer por parte de quem de direito, o pavilhão Acácias Rubras corre o risco de não mais acolher eventos desportivos. Empresários sul-africanos apresentaram hoje a possibilidade da utilização de randes e kwanzas nas transações comerciais entre Angola e África do Sul.
A proposta foi feita durante um fórum destinado ao agronegócio entre empresários dos dois países. O agronegócio foi centro das atenções no Fórum Empresarial Angola-África do Sul. Identificar áreas de investimento, estabelecer parcerias e realizar negócios foram os objetivos. Sendo uma atividade de empresários, esperemos nós que possam fazer muitos negócios, encontrem parcerias de milhões e que, de facto, daqui a um ano possamos fazer um balanço de que esta missão sul-africana teve os seus frutos e, do ponto de vista efetivo, encontraram parceiros no nosso país. Angola e África do Sul pretendem estreitar cada vez mais os laços e a cooperação, sobretudo nos domínios político e econômico, com destaque para o setor agrícola e agropecuário. Uma relação que ficou ainda mais fácil com o acordo de supressão de vistos assinado no ano transato. Traz vantagens recíprocas não só no domínio do turismo, mas também de outros espaços do domínio econômico. Que devem ser capitalizados, e faço referência especificamente ao ramo do agronegócio. Which must be capitalized, especially on the agribusiness. Nós, em Angola, temos muitas regiões com condições edafoclimáticas que permitem a produção de várias culturas alimentares. In Angola, we have many regions which allow the agricultural production. Industriais e ornamentais, assim como a exploração pecuária, as well as on the agrofishing. Das várias espécies de animais, aves, que poderão torná-la numa potência agropecuária. Os sul-africanos sugerem a possibilidade de utilizar rands e kwanzas nas transações comerciais, um fator que prendeu a atenção dos empresários. É uma questão que os bancos têm que analisar. Tivemos uma experiência com a Namíbia que não foi, digamos, muito frutuosa, mas daí podemos encarar que os dois governos do BNA e do Banco Central Sul-Africano encontrarão mecanismos para que essa forma de comercializar e transferir know-how e tecnologia possa funcionar. É evidente que não será um mecanismo fácil, porque as nossas reservas internacionais líquidas estão a um nível que é preciso ponderar muito atentamente a forma de as utilizar como garantia, mas podemos ir buscar garantias externas, porque há outros países que estão interessados em fomentar o nosso crescimento na área da agricultura e na autossuficiência e soberania alimentar. Para os empresários estrangeiros, Angola apresenta um mercado credível. He said that the South African private sector. O setor privado sul-africano deve considerar as relações comerciais com Angola como viáveis e privilegiadas. Eu posso garantir-vos que a delegação que represento aqui considera Angola como um mercado viável e bastante lucrativo. O combate à corrupção, uma causa relevante para os dois países, poderá melhorar a cooperação bilateral. Combate à corrupção, que é uma bandeira no nosso país, no atual processo de reformas, e é também uma bandeira anunciada pelo novo presidente da África do Sul. O Fórum Empresarial Angola-África do Sul contou com mais de 50 homens de negócios dos dois países. Mais de 1000 quilos de spirulina já estão prontos para serem comercializados no primeiro centro experimental em Cambambe, província do Kwanza Norte. A titular da pasta das pescas e do mar foi ao terreno constatar os níveis de produção. A spirulina é uma microalga de água doce considerada um superalimento natural com 70% de proteínas com grande quantidade de ferro. O seu sistema de produção e colheita é feito através deste equipamento que permite, dentre outras valências, a observação microscópica. O projeto visa contribuir na melhoria do estado nutricional das populações e dinamizar o processo da diversificação da economia no país. É um produto que tem uma vantagem muito boa em termos de defesa do organismo,
principalmente para os doentes com HIV/SIDA, tem uma elevada procura no mercado internacional, para além de ter um preço também bastante competitivo. Nós tivemos agora os resultados de laboratórios especializados que dizem que a nossa espirulina tem a melhor qualidade daquela que é produzida em África. É uma iniciativa do Ministério das Pescas em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Esse investimento aqui é de $350 mil. E essa tecnologia em África Austral é a única. Tecnologia assim artesanal, combinando, essa é a única em África Austral. Hoje em dia, Angola tem a capacidade de desenvolver um Programa Nacional de Desenvolvimento da Fileira Espirulina em todas as províncias de Angola. As potencialidades hídricas que o município de Cambambe possui estão a possibilitar a desenvolver a biotecnologia para a obtenção deste produto de grande valor. A província do Kwanza Norte está de parabéns, porque pela primeira vez temos aqui o Centro de Produção da Espirulina. Desde já apelamos a toda a massa empresarial a nível da província do Kwanza Norte e não só, que devem aderir a este projeto. O primeiro centro de produção de espirulina no país gerou emprego a 10 jovens naturais de Cambambe. Já lhe disse, o Comandante-Geral da Polícia Nacional denunciou hoje a existência de um negócio da venda de patentes na corporação. O Comandante Alfredo Mingas falou também do número de efetivos que, segundo disse, é reduzido para atender a toda a população no país. Os dados apresentados pela Polícia Nacional indicam que o país tem mais de 120 mil efetivos, o que corresponde a um polícia para 820 habitantes, um número considerado insuficiente. A gestão eficiente de um dispositivo de uma corporação com mais de 120 mil efetivos exige uma polícia, um conjunto de normas e procedimentos que definam e orientam com clareza as diretrizes sobre o planeamento e provisão. O comandante-geral da polícia diz que, para além da persistência de casos de injustiça na promoção de pessoal e de efetivos que exercem funções sem estarem nomeados, há um esquema de corrupção na corporação que inclui a venda de patentes. Esta situação, para além de ter propiciado a criação de um pernicioso e vergonhoso esquema de corrupção no seio dos especialistas de recursos humanos, que inclui a venda de patentes de quem não cumpre os requisitos, naturalmente, o favorecimento dos amigos, dos familiares dos responsáveis, provocou uma grave distorção e organização do nosso dispositivo. A Direção Nacional de Recursos Humanos diz que o quadro atual da polícia está desajustado e precisa de atualização. Atos como daqueles que consideram a polícia como uma central de emprego, dos que se aproveitam do fardamento para os seus fins pessoais, de todos que se valem do lugar e da especialidade para condicionar o ingresso, a formação, a progressão, a avaliação e até mesmo a reforma e outros direitos peculiares, daqueles que, sem preparo, ocupam cargos-chave em detrimento dos com competência certificada. Os especialistas da polícia estiveram a analisar a situação atual de gestão de recursos humanos, avaliação de desempenho e qualificação técnico-profissional das forças policiais. É o fim deste telejornal. Recordo-lhe, já de seguida, Fórum TPA, hoje com o tema a despartidarização do Estado. Não perca, é já a seguir a este telejornal, continuação de uma ótima terça-feira, sempre ao lado da TPA. Boa noite.